no coracal das montanhas do Alto Atlas, entre terrenos acidentados e um silêncio imponente, esconde-se um dos lugares espirituais mais misteriosos de Marrocos, o santuário de Sidi Shamharush, onde se diz que o Tribunal dos Gênios se reúne todas as quintas-feiras sob a autoridade do Rei dos Reis, dos Gênios Shamharush, Estinal, e um local turístico ou um santuário religioso tradicional, mas sim um espaço misterioso onde se acredita que os gênios julgam uns aos outros e também os humanos quando necessário, e um mundo onde a religião se cruza com a mitologia e onde os rituais de magia se entrelaçam com os costumes das aldeias, tornando os gênios parte integrante da vida diária das pessoas. Os visitantes chegam trazendo suas esperancas e oferendas, alguns em busca de cura de feitiços ou liberta-cal de possessões, outros em busca de respostas espirituais num mundo que a razão humana não consegue compreender. E em meio a tudo isso, surgem perguntas intrigantes. Será este um simples legado cultural inocente? Ou rituais mágicos que desafiam a lógica? E será Shamharush uma realidade espiritual? Ou um símbolo mítico de um poder invisível que controla o destino das pessoas? Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nos segredos deste mundo misterioso para revelar o que há por trás do santuário de Sidi Shamharush e desvendar os fios do tribunal. Dois gênios como nunca foi contado antes. Então fiquem conosco até ao fim e não se esqueça de apoiar o canal com um gosto e uma inscrição para receber todas as novidades. A aldeia de Sidi Shamharush situa-se na região das montanhas do Alto Atlas, a cerca de 60 quilômetros da cidade de Marrakech. Embora seja um ponto de partida para muitos visitantes locais e internacionais, chegar ao próprio santuário de Sidi Shamharush exige um esforço especial, já que não é possível chegar lá por meios de transporte modernos. A viagem começa na aldeia de Imlil, o último ponto antes de os visitantes iniciarem a caminhada rumo ao santuário, considerado uma passagem entre o nosso mundo físico e os reinos espirituais. Os visitantes devem deixar os transportes confortáveis, como carros ou autocarros, e seguir a pé ou montados em mulas a jornada, e exigente com trilhas montanhosas e irregulares, que podem ser difíceis para alguns, especialmente para aqueles que não estão habituados a terrenos montanhosos. Normalmente, a caminhada dura entre 1h30 a 2 horas, em meio a paisagens naturais deslumbrantes que mantêm sua beleza e isolamento, o que torna esta jornada especial, e que ela não representa apenas uma viagem física, mas também uma viagem interior com profundo significado espiritual. Os visitantes preparam-se mental e espiritualmente durante o caminho para se aproximar de um mundo invisível. O mundo dos gênios e espíritos, quando se aproximam do santuário, começam a surgir as primeiras imagens do local. Ao longe, à vista-se uma pequena cúpula branca entre grandes rochas, com bandeiras verdes e brancas tremulando no ar, sinal de que os visitantes estão perto do Tribunal dos Gênios. Estas bandeiras simbolizam a paz e a justiça que se acredita serem trazidas por Shamharush, tornando o lugar muito mais que um simples sítio nas montanhas e um ponto de encontro entre dois mundos, o dos humanos e o dos gênios. Segundo as crenças populares, Shamharush é uma figura central no mundo dos gênios, sendo considerado o rei dos gênios, que governa sobre 7 reinos situados em Marrocos, e visto como o mais poderoso entre eles. Sua figura e envolta em diversas lendas e histórias que falam de sua força e autoridade. De acordo com essas crenças, Shamharush aparece por vezes na forma de um cal preto, símbolo de seu poder misterioso e temido, mas após algum tempo revela sua verdadeira forma como um gênio muçulmano dotado de grande força e autoridade, o que lhe garante respeito
tanto entre os gênios quanto entre os humanos que acreditam em sua capacidade de resolver conflitos. As lendas contam que Shamharush foi inicialmente um rei justo, que julgava tanto os gênios quanto os humanos, era visto como um juiz imparcial com grande sabedoria, e justica o que lhe trouxe respeito, inclusive dos demônios que temiam seu julgamento. Após anos de governo, decidiu entregar o trono a seu filho Abderrahman, permanecendo, porém, como autoridade suprema e guia espiritual em questões importantes do reino dos gênios. Algumas narrativas populares dizem que Shamharush viveu no tempo do profeta Mahome, o que acrescenta um ar de santidade à sua figura, sendo considerado um dos gênios muçulmanos que seguiram o profeta. Acredita-se que exerceu grande influência sobre gênios e demônios, ajudando a organizar seus assuntos, e que seus descendentes ainda hoje mantêm a ordem espiritual de seu tribunal. Todas as quintas-feiras, o santuário de Siddhi Shamharush transforma-se num espaço espiritual, onde se acredita que ocorre o Tribunal dos Gênios. Nesse dia, os gênios reúnem-se para julgar casos de humanos e de outros gênios, e o dia sagrado para os visitantes que chegam aos milhares em busca de solúqueis para problemas espirituais relacionados à magia ou possessões. Este tribunal e visto como uma oportunidade de invocar Shamharush, o rei dos gênios, para resolver conflitos espirituais mediante oferendas. As cores predominantes do local são o branco e o verde, as preferidas de Shamharush, simbolizando justiça e paz no mundo espiritual. Os visitantes trazem diferentes tipos de oferendas, como alimentos e materiais considerados capazes de agradar os gênios ou afastar o mal entre eles. Leite a cucar e incenso, símbolos de sorte e protecal por vezes. Também sacrifícios de animais, como ovelhas, cabras ou galinhas, são realizados. Acredita-se que esses rituais purificam as energias negativas que cercam as pessoas. Os rituais costumam começar com sinais estranhos, como mudanças repentinas no clima, ventos fortes ou nuvens escuras que, segundo as crenças, indicam o início do julgamento. Alguns participantes apresentam comportamentos incomuns, como tremores, gritos ou desmaios, e, em certos casos, falam línguas desconhecidas ou entram em transe, o que reforça a crença de que os gênios estão presentes e interagem com o local. Os rituais também incluem danças e movimentos semelhantes aos práticos no Zar ou Hadra, usados para invocar ou expulsar gênios. Os participantes dançam ao som de tambores, recitando oráculos e canções dedicadas a Shamharush, pedindo proteção e ajuda. Ao lado dessas práticas espirituais, existem também relatos controversos sobre supostos abusos cometidos sob o pretexto de cura espiritual, especialmente envolvendo mulheres que seriam forçadas a participar de rituais não tradicionais, incluindo atos de natureza sexual, o que gera preocupação e polêmica entre estudiosos e observadores, que denunciam o uso indevido da fé popular para fins pessoais ou comerciais. Siddhi Shamharush deixou de ser apenas um santuário espiritual, procurado por visitantes em busca de cura ou libertação do mal, tornou-se também uma fonte essencial de rendimento para muitos habitantes das aldeias vizinhas, como Imlil Imzik e Irmed. Esses moradores dependem fortemente do fluxo contínuo de visitantes, que se tornou um dos pilares da economia local. Nessas regiões isoladas, os visitantes chegam de várias partes de Marrocos, e ate do exterior dirigindo-se ao Tribunal dos Gênios em Siddhi Shamharush por motivos espirituais, terapêuticos ou simplesmente por curiosidade. Por isso, os moradores locais passaram a oferecer diversos serviços aos visitantes. O principal deles, e o de guia, já que o caminho até o santuário é difícil e só pode ser percorrido a pé ou montado em mulas. Esses guias conhecem bem a região e ganham dinheiro ajudando os peregrinos a chegar ao destino. Além disso,
o comércio relacionado aos rituais espirituais tornou-se parte integrante da vida cotidiana dessas aldeias. Os visitantes precisam de vários itens usados nas cerimônias, como incenso e sacrifícios de animais, que se acredita afastarem maus espíritos. Esses produtos são vendidos pelos moradores, que fornecem tudo o que é necessário para os rituais religiosos e espirituais. O sacrifício de ovelhas, cabras e bezerros, e uma parte essencial dessas práticas, e a carne muitas vezes, e oferecida aos pobres, ou usada em oferendas ao espírito de Shamharush, ou em festas espirituais que antecedem os julgamentos. No entanto, esse fenômeno não está livre de controvérsias, enquanto representa uma importante fonte de sustento para muitos. Há quem questione a autenticidade dos rituais e denuncie seu uso comercial. Em alguns casos, fala-se de exploração de pessoas que visitam o santuário, especialmente as que estão em estado emocional frágil ou com problemas de saúde, não tratados pela medicina convencional. Esses visitantes podem ser persuadidos a realizar rituais caros e sem fundamento, apenas para lucro de alguns aproveitadores. Os rituais do Tribunal dos Gênios ligados ao santuário de Sidi Shamharush geram grande debate em Marrocos, entre os que os consideram uma tradição espiritual autêntica e os que os veem como superstição sem base científica. Esse debate reflete o confronto entre uma visão cultural popular transmitida de geração em geração e uma abordagem científica que interpreta o fenômeno como expressão de condições psicológicas e sociais complexas. Muitos psicólogos e sociólogos acreditam que as pessoas que procuram o santuário não sofrem de possessão ou magia real, mas de distúrbios como depressão e ansiedade, levando-as a buscar conforto em práticas simbólicas, que oferecem alívio temporário, sem resolver o problema real. Os rituais realizados no local podem ser vistos como uma forma de terapia coletiva ou autossugestão, onde o ambiente espiritual cria um efeito psicológico que faz alguns participantes sentirem alívio. Mas, segundo o Dr. Faisal Tahari, especialista em psicologia, esse tipo de melhora não substitui o tratamento científico e pode até agravar os casos, se for usado como única forma de cura sem acompanhamento médico. Por outro lado, o Dr. Hassan Rashik, professor de antropologia na Universidade Hassan II, considera a crenca em Shamharush e nas lendas que o cercam um produto natural da cultura popular marroquina, onde a religião e as tradições místicas se entrelacam. Shamharush não deve ser entendido literalmente como um gênio real, mas como um símbolo cultural e espiritual que cumpre uma função social e psicológica nas comunidades rurais, oferecendo um meio de expressão e alívio coletivo para sofrimentos reprimidos. No entanto, esse aspecto cultural não esconde o potencial de exploração econômica e moral. Na ausência de supervisão oficial, o santuário tornou-se um mercado aberto onde a ilusão é vendida como cura e onde se realizam rituais que por vezes entram em conflito com valores éticos e religiosos em troca de dinheiro. Críticos e observadores afirmam que essas práticas incluem elementos de feitiçaria que podem prejudicar as pessoas, em vez de ajuda, las criando uma atmosfera de engano onde se acredita que os gênios podem ser julgados ou expulsos por meios sem base científica ou espiritual. Sólida por isso, o debate sobre a legitimidade religiosa e moral dessas práticas continua especialmente diante das acusações de manipulação emocional e financeira. Apesar dessas reservas, é impossível negar que o Tribunal dos Gênios se tornou uma realidade social enraizada em certas regiões de Marrocos, continuando a atrair pessoas que acreditam em seu poder de resolver problemas espirituais e emocionais. No entanto, a dependência excessiva desses rituais, sem compreensão de seus limites, pode levar ao abandono de tratamentos científicos eficazes, deixando os indivíduos presos a um ciclo de ilusões e esperanças irrealistas. E no final, Sidi Shamharush continua sendo um símbolo da fusão
entre a lenda e a crenca popular, onde os rituais se misturam com a superstição e a espiritualidade com a herança cultural. Apesar do mistério que o envolve, ele permanece como testemunha da presença do mundo sobrenatural no imaginário das pessoas, entre as montanhas do Alto Atlas. E assim chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não percam a oportunidade de acompanhar todas as novidades, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para receber tudo o que há de novo.